Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão social. O que é questão social? Chama-se questão social o conjunto de problemas sociais que dizem respeito às desigualdades sociais, ao regime do trabalho e, em particular, às relações do capital e do trabalho. Então, temos que ter algumas noções de capital e de trabalho. O capital e o trabalho representam os dois fatores da produção. O capital pode ser definido como um bem econômico real, de qualquer natureza, no qual se apoia a produção. Pode ser uma pedreira, um bosque de eucaliptos, um terreno para vinha, qualquer outra coisa. Ou qualquer riqueza acumulada que produza um rendimento. No caso, é aluguel, juros e outras coisitas mais, para o seu proprietário. Então, o trabalho é a atividade humana que confere ao capital um valor econômico novo. Então, o que acontece? A pessoa tem lá aquele bosque de eucaliptos e ela colhe, vai produzir papel e tal, aquilo ali, então, acarreta um valor maior. Então, vamos falar da teoria socialista. O trabalho é o fator mais importante da produção, mas não é o único fator do valor econômico, ao contrário da teoria de Karl Marx, que pretende que o lucro devido ao capital, resumindo, é um roubo feito ao operário. Mas o lucro devido ao capital ou aos capitalistas, quer dizer, aqueles que forneceram os materiais ou meios de produção fora o trabalho, é um roubo feito ao operário. Mas há nisto um grave erro que vicia toda a teoria de Karl Marx. Então, o capital é valorizado pelo trabalho do operário. Pode ser o diretor, o engenheiro, um especialista, o servente, mas ele representa como matéria da produção ou como instrumento, que podem ser máquinas, construções, um valor econômico real, merecendo ser remunerado segundo sua categoria e importância. Então, uma coisa que eu ouvi a vida inteira que é interessante colocar aqui para vocês é que o capitalismo tem liberdade, mas não tem justiça. O socialismo tem mais justiça, mas não tem liberdade. Então, essa justiça, assim, um jogador de futebol, por exemplo, ele ganha 50 vezes mais do que um pai de família que tem uma família grande para cuidar. E o jogador não tem ninguém para cuidar. Então, você percebe que há umas dissonâncias. Aí, falando sobre isso, temos que falar sobre os limites do capitalismo. Não se pode, portanto, condenar o princípio do capitalismo, porque em si o capitalismo não é injusto. O capital é resultado da economia ou do acúmulo de frutos de trabalho por poupança, lucro legítimo ou herança. Porém, o capitalismo está sujeito a abusos que a moral social reprova. O capital tende, por vezes, a monopolizar a maior parte dos lucros em detrimento dos direitos do trabalhador. Principalmente, o capitalismo torna-se condenável quando ele chega, pelo jogo dos trustes, por intermédio das sociedades de crédito, bancos, sociedades anônimas e pela especulação, a pôr enormes fortunas nas mãos de um pequeno número de homens, que adquirem assim um poder formidável e invisível sobre os organismos políticos de um país e até mesmo sobre as relações internacionais. Então, está um momento interessante para se falar disso. Ontem vocês viram que o Instagram, o Facebook, o WhatsApp caíram,
Em 7 horas deram um prejuízo violento, um cara que era um dos mais ricos do mundo mudou de categoria, justamente por isso. Então, o que é esse trust? É um resultado do capitalismo que forma o que a gente chama de oligopólio, que leva à fusão e incorporação de empresas envolvidas no mesmo setor de atividades a abrirem mão de sua independência legal para constituir uma única organização. Então, isso aí funciona quando as empresas que se fundem produzem tanto bens como serviços do mesmo campo de atuação, mas que podem ser diferentes. Então, se uma empresa produz hardware e a outra software, e ambas se unem, elas terão uma cadeia que desenvolve tanto a parte física quanto o sistema. Tá? Então, isso aí que é interessante saber. Então, o capitalismo exige, portanto, para ser moral, o controle ativo do Estado, encarregado do bem comum da sociedade, particularmente no que toca às sociedades de crédito e às instituições bancárias. Explicando melhor o que eu falei ontem, em 7 horas em que ficou fora do ar isso aí, fala-se aí um prejuízo de 7 bi. É um dinheiro que muitos de nós, durante a vida toda trabalhando, nunca vão ter em mãos. Então, é o que a gente falou, acumula na mão de poucas pessoas um capital violento. Né? Então, temos que falar aí do liberalismo econômico. Esse direito, esse dever do Estado foi completamente desconhecido e negado nos séculos XVIII e XIX pelas doutrinas econômicas e sociais de alguns pensadores, alguns economistas. Então, esses economistas partem do princípio de que as leis econômicas são tão necessárias e fatais quanto as do mundo físico-químico e que não se pode intervir na sua trama. Que é o que nós vimos na aula anterior, deixa lá à vontade. Né? Então, a regra será o que a gente chama de laissez-faire, deixa como está para ver como é que fica, ou do laissez-passer. Quer dizer, a liberdade limitada do trabalho, da produção e da concorrência, do comércio e das transações. Então, automaticamente, as leis de ordem econômica deixadas a seu livre exercício produzirão efeitos favoráveis à prosperidade material da sociedade e ao bem geral dos indivíduos. Daí o nome do liberalismo econômico dado a essas doutrinas. Então, ontem vocês devem ter visto, tem grana de muita gente aí em paraíso econômico, foge a esse aspecto moral, como é que fica? Então, o erro fundamental do liberalismo econômico consiste na confusão entre a lei física e a lei moral. Que haja leis econômicas inevitáveis, é certo, mas essas constituem apenas fatos, como os da natureza. E não se segue daí que o homem não deve intervir no seu processo, assim como intervém na trama das forças naturais para orientá-las em seu favor. Então, o homem, como um ser moral, é superior à natureza e compete a fazê-la servir aos seus fins morais. Isso é um aspecto metafísico, acaba sendo, e extrapola aquele aspecto sensível simplesmente das coisas. Tá? Por outro lado, a liberdade de fazer e de agir não é um absoluto, e está limitada pela justiça e pelos direitos alheios. Então, deixada a si mesma, sem controle nem contrapeso, ela só poderia gerar a iniquidade e a anarquia. Então, o direito do mais fraco ficaria constantemente sacrificado. Em nome da liberdade, instaurar-se um regime de arbitrariedade e de força. O liberalismo é, na realidade, responsável, em grande parte, pelos atuais transtornos sociais e pela anarquia econômica em que se debate o mundo contemporâneo. E como é que fica a liberdade do trabalho? Então, o liberalismo não assegura, na realidade, senão a liberdade do capital.
mas torna o trabalho servil, escravo. A expressão mercadoria de trabalho, tão empregada hoje, caracteriza bem o regime em que o trabalho, tratado como mercadoria, deve obedecer à lei do mais forte sob pena de ser excluído do mercado. Então, não haverá verdadeira liberdade de trabalho senão quando for restabelecida uma igualdade suficiente entre o empregador e o trabalhador. O sistema de contrato coletivo ele contribui, de certa forma, para assegurar esta igualdade, mas de uma maneira excessivamente mecânica. A solução racional parece consistir na instauração de um regime comunitário, em que os instrumentos de trabalho sejam propriedade comum da profissão organizada. Olha que interessante. A judiciosa administração coletiva dos instrumentos de trabalho terá como consequência suprimir a anarquia da produção e, em consequência, garantir aos operários o direito ao trabalho e aos chefes da empresa o exercício livre de suas faculdades criadoras, uma vez que o regime liberal fez deles, juntamente com os operários, servidores do dinheiro e escravos do lucro. Este regime, como se vê, seria completamente diferente do regime coletivista, que, transferindo ao Estado os instrumentos da produção, sob forma de nacionalizações, acentua a escravidão proletária e, ora, fornece ao Estado os meios de exercer a mais impiedosa das tiranias. Ora, o submete, pela greve dos serviços públicos, a pressões que comprometem sua independência. E aí temos a questão da propriedade. Os abusos do regime capitalista, que é o acúmulo de riquezas ou que represente a riqueza, por um pequeno número de proprietários, que é a concorrência desenfreada que provoca os baixos salários e o desemprego, induziram vários teóricos socialistas a considerar ora a propriedade privada, ora simplesmente o regime atual da propriedade privada como as causas das doenças que sofrem as sociedades modernas. E, de fato, a palavra socialismo envolve concepções muito diversas entre si, e que vão do comunismo ou do coletivismo ao simples socialismo de Estado. Então, como é que é o coletivismo comunista? É a forma mais radical de socialismo, porque condena toda espécie de propriedade privada e quer que todos os bens se tornem comuns, de forma que cada um possa abastecer-se conforme suas necessidades, mas não mais de todos os bens que lhes são necessários. Esta é a teoria. Depois eu vou colocar o pensamento de uma pessoa aí que diz o seguinte: imagine que nenhum de vocês hoje tivesse a sua casa, tivesse o seu terreno, tivesse a sua propriedade. Seria extremamente difícil hoje conseguir adquirir a sua. Então é interessante pensar, depois dê uma olhadinha, avalie um pouco. Então, na realidade, um tal comunismo nunca existiu e não seria viável nas condições comuns da humanidade, porque suporia entre os membros mais ativos da comunidade um tal espírito de abnegação em favor de membros menos ativos ou improdutivos, seja por preguiça ou incapacidade física, que o heroísmo tornar-se-ia a regra geral de uma comunidade tal. O comunismo, a despeito de seus princípios, tende, portanto, para formas menos radicais, em particular para o socialismo do Estado.
Então, cada vez que se tentou aplicá-lo, quer parcialmente, sob a forma coletivista, como na Rússia soviética, de 1917 a 1920, produziu tais desordens, dissipação, fome, miséria universal, anarquia, dissolução da família, etc., que foi preciso renunciar a ele tão rapidamente quanto possível e recorrer ao despotismo mais tirânico sob pena de ver sossegar a sociedade numa completa e irremediável ruína. Então, na teoria é muito bonito, na prática é meio problemático. O socialismo de Estado. Chama-se assim a concepção social que atribui ao Estado a propriedade ou o controle direto das grandes empresas de interesse público, correios, estradas de ferro, estradas, armamentos, etc., das grandes indústrias, fumo, minas, etc., e dos organismos de crédito e de seguro. Então, em geral, esta forma de socialismo reconhece a legitimidade e a necessidade da propriedade privada, mas quer regular estritamente as suas modalidades de forma a impedir, inicialmente, a constituição de fortunas muito grandes, pela supressão da herança, pelo menos em linha colateral, e a limitação estrita da herança em linha direta, por impostos progressivos sobre a fortuna adquirida. Eu, esta semana, por exemplo, fiquei chocado. Os impostos que tem sobre um bem que eu herdei do meu pai é uma coisa absurda. Você paga mais do que recebe. E depois, de forma a estender a todos o benefício da propriedade privada baseada unicamente no trabalho. Então, a propriedade privada é de direito natural. Qual que é o princípio? O direito de propriedade privada resulta da própria natureza do homem e se manifesta pela inclinação inata a se apropriar das coisas. Então, a propriedade privada é necessária ao indivíduo para assegurar sua subsistência de uma forma regular e estável. Ao pai de família para educar seus filhos e fornecer-lhes os meios de proverem por si mesmos a sua subsistência. Ao homem como pessoa, quer dizer, como indivíduo racional e livre, para assegurar sua independência real em relação ao próximo. E, enfim, ao cidadão, que só é estimulado ao trabalho de uma maneira ativa e perseverante na medida em que se pode beneficiar pessoalmente dos frutos de seu trabalho. E qual que é o papel do Estado? Segue-se desse princípio que o Estado não pode tentar suprimir a propriedade individual, mas, ao contrário, deve favorecer o acesso do maior número possível de cidadãos à propriedade privada, garantia de segurança, de liberdade e de dignidade, contanto que, por outro lado, venha regular as modalidades de acesso à propriedade, fixar as condições de uso e prevenir e remediar os abusos. Quais são os erros do socialismo? Então, o comunismo e o coletivismo vão evidentemente contra as exigências do direito natural, contra as tendências mais profundas da natureza humana e, por consequência, contra o bem dos indivíduos da sociedade. Agora, quanto ao socialismo de Estado, se não é tão nocivo devido aos atenuantes que traz ao princípio coletivista, comporta, entretanto, alguns inconvenientes. Primeiramente, inspira-se em ideias materialistas. Então, a moral já vai por terra. E professa erradamente que a sociedade não exige, para ser perfeita, senão transformações de ordem econômica. Então, o vício, a virtude, a saúde pública e a arte, na sua concepção, são rigorosamente funções do Estado econômico,
como se a primeira fonte de desordem social não fosse o egoísmo e o desejo de gozar, isto é, fatores de natureza moral. Por outro lado, o socialismo se baseia numa teoria errônea do valor econômico que discutimos e que leva a menosprezar o papel e os direitos do capital, quer dizer, os frutos economizados e acumulados no trabalho. Além disso, transformando a maior parte dos trabalhadores em funcionários, o Estado padrão, que é tão caro ao socialismo, encarregar-se de tarefas de extrema complexidade que não está apto a cumprir e suprimiria um dos fatores mais eficazes da produção, que é o interesse pessoal do trabalhador. Então, enfim, um tal Estado se exporia, no caso de conflito entre a enorme massa de assalariados que emprega, ao perigo de ver gravemente comprometida a marcha regular dos serviços públicos e das indústrias essenciais à vida econômica do país. Existem situações que justificam a propriedade coletiva. Então, as observações que nós colocamos não significam que a propriedade coletiva deva ser excluída em todos os casos e sob todos os aspectos. Então, de fato, a propriedade coletiva é muito extensa. Reservas florestais, terrenos da União, edifícios públicos e outros mais de direito, ela é uma necessidade, como tal, favorável ao bem comum. Então, muitas pessoas falam, eu sou contra, mas e isso aí que eu acabei de citar? Esqueceu que isso existe? Como é que fica? É útil. Então, por outro lado, parece normal que o Estado reserve a si o controle dos grandes meios de produção e de crédito, minas, transportes, comunicações, bancos, que conferem um poderio econômico tão extenso que poderiam, deixados sem restrições, nas mãos de pessoas privadas, tornar-se um perigo para o bem público. Mas parece que, ao regime de estatização, propriedade pura e simples e gestão direta do Estado, deveria ser preferido um regime de propriedade coletiva privada controlada pelo Estado. Então, a propriedade coletiva pública deveria permanecer como exceção. Por outro lado, para as outras empresas, a participação dos trabalhadores na sua gestão levaria a generalizar um regime de propriedade coletiva privada das empresas, que seria, sob muitos aspectos, favorável à prosperidade e à paz públicas. Então, de fato, a inferioridade efetiva da propriedade coletiva poderia ser grandemente atenuada e mesmo suprimida nas pequenas empresas, em que o bem comum a todos é tão facilmente sentido como o bem de cada um, e nas empresas mais importantes seria compensado pelo crescimento do valor humano do trabalho e da dignidade do trabalhador, subtraído a partir de então aos restos da servidão que as grandes explorações capitalistas continuam a fazer pesar sobre ele. Então, às vezes, fala a escravidão está no socialismo, às vezes a escravidão está no capitalismo. E a gente percebe no nosso dia a dia. Como é que fica o regime corporativo? É a organização corporativa a única que pode permitir e resolver os problemas econômicos e sociais que se apresentam ainda hoje de uma forma particularmente acentuada, sem recorrer a soluções listas que só poderiam agravar o mal ou, em todo caso, substituir por outros males aqueles que elas pretendem curar. Qual que é a natureza da corporação? Então, designa-se pelo nome de regime corporitário que uma organização da sociedade num corpo profissional que, em lugar da liberdade, limitar o trabalho do capital e da concorrência desenfreada que daí resulta, enunciam regras variáveis, ditadas pelos próprios corpos profissionais,
no interesse da segurança e da integridade funcional. Então, as corporações são, portanto, instituições que, inseridas organicamente no corpo social e repousando na liberdade, na responsabilidade pessoais dos interessados, conquistem e asseguram, com a sanção e a proteção do Estado, a gestão do bem comum de cada ramo econômico da nação. E, por isso, harmoniza e salvaguarda os grandes interesses materiais e morais da comunidade, formada por membros que são trabalhadores, empregados e patrões, de diferentes ofícios, profissões e indústrias, que fazem parte do mesmo ramo da produção econômica ou a que eles estão ligadas. E como é que fica aí o fator moral? Então, cumpre, finalmente, observar que a solução do problema social não reside apenas numa organização mais racional e mais justa, por meio de organizações corporativas, da produção e da distribuição de riquezas, mas também, acima de tudo, no progresso moral dos cidadãos, o único capaz de vencer o egoísmo, que é a fonte dos males de que sofre a sociedade. Então, pensando o quanto que a moral está ligada aí, digamos assim, originalmente à metafísica, a gente percebe que o que nós precisamos salvar, resguardar, difundir, aumentar é a noção de valores. É isso que a gente está procurando fazer, independente da forma que cada um pense no final, mas ter alguns valores, principalmente valores morais. Meus amigos, vida longa e próspera, muita saúde, muita paz. Um grande abraço a todos. Oyasu Minasai. Oyasu Minasai. Boa noite, pessoal. Boa noite.